O maior rei da Bíblia foi um adúltero e assassino. A história dele prova que seus erros não te desqualificam dos planos de Deus. Neste vídeo, vamos explorar 7 lições poderosas da jornada de Davi que podem te libertar da culpa e fortalecer sua fé. Muitos que nos assistem ainda não são inscritos. Se você crê no poder da transformação, se inscreva agora para não perder mensagens de fé como esta. Antes de começar, comente: qual parte da história de Davi mais te intriga? Fique até o final, pois a redenção dele pode ser o começo da sua. Vamos mergulhar juntos, com o coração aberto, no início de tudo, no ponto zero da jornada que transformaria um simples rapaz no maior rei de Israel. Imagine a cena descrita lá em 1 Samuel capítulo 16. A nação precisava de um novo líder, pois o coração do rei Saul já não estava mais alinhado com o propósito divino, e Deus havia o rejeitado. Então o profeta Samuel, um homem de Deus já idoso e experiente, é enviado a Belém, à casa de um homem chamado Jessé. A missão era clara: ungir o futuro rei. Agora, pense com a nossa lógica humana. Quem você esperaria que fosse o escolhido? Provavelmente o mais alto, o mais forte, o mais experiente em batalhas, certo? Jessé, orgulhoso, apresenta seus filhos, um por um. Eliabe, o primogênito, era tão imponente que o próprio Samuel pensou: com certeza é este. Mas é aí que recebemos uma das lições mais profundas de todo o Antigo Testamento. Deus sussurra a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Essa é a chave que abre toda a história de Davi. A percepção divina transcende completamente o julgamento humano e a nossa busca por validação externa. Pois bem, depois de todos os 7 filhos de Jessé passarem diante do profeta e serem rejeitados, Samuel, um tanto confuso, pergunta: acabaram-se os jovens? E Jessé, quase como quem se lembra de um detalhe sem importância, responde que ainda faltava o mais novo, que estava no campo cuidando das ovelhas. E é aí que a nossa narrativa ganha vida. Chamam o rapaz. Ele era ruivo, de belo semblante e boa presença. Mas o que Deus viu ia muito além disso. Ele viu um coração puro, um jovem que na solidão dos campos desenvolveu uma intimidade com o Criador que ninguém na corte de Saul poderia sequer imaginar. A jornada de pastor a rei não começou com uma espada na mão, mas com um cajado e uma harpa. Enquanto protegia seu rebanho de leões e ursos, Davi não estava apenas treinando sua coragem física, mas principalmente fortalecendo sua fé. Cada ovelha salva era um testemunho do cuidado de Deus. Cada canção entoada, que mais tarde daria origem a tantos salmos, era uma oração de um coração que confiava plenamente. Ele não precisava da aprovação de ninguém, pois a presença de Deus era sua companhia constante. Perceba, o seu lugar de aparente insignificância pode ser, na verdade, o seu campo de treinamento divino. Quando Davi finalmente se apresenta, a ordem divina é imediata e ressoante. É este: levante-se e unja-o. Naquele momento, o óleo da unção não apenas escorreu por sua cabeça, mas o Espírito do Senhor se apoderou dele, como relata a Escritura. Pense no peso disso. Ali, em um ato simples e privado, estava sendo selado o destino não apenas de um homem, mas de uma nação inteira e de uma linhagem que, séculos mais tarde, nos traria a redenção. Contudo, o que acontece depois da unção? Davi não vai direto para o palácio. Ele não recebe a coroa, as vestes reais ou a aclamação do povo. Sabe o que ele faz? Ele volta para o campo, para as suas ovelhas. Isso nos ensina algo poderoso sobre o tempo de Deus e o processo. A unção é a promessa, mas a jornada até o trono é o processo de formação.
Deus já o havia escolhido e capacitado, mas sua fé e sua coragem precisariam ser forjadas e provadas em público. E a primeira grande prova não demoraria a chegar. E ela teria a forma de um gigante que aterrorizava uma nação inteira, um desafio que definiria para sempre a história de Davi. Agora, prepare o seu espírito, pois chegamos a um dos momentos mais eletrizantes de toda a Bíblia, a cena que transformou para sempre a história de Davi. Lembra que o deixamos ungido, mas de volta ao campo? Pois bem, a oportunidade de Deus se manifestar não acontece em nossa zona de conforto. A narrativa, encontrada em 1 Samuel, capítulo 17, nos transporta para o vale de Elá. De um lado, o exército do rei Saul, paralisado, acuado; do outro, os filisteus. E saindo do meio deles, uma figura que era a personificação do terror. Um gigante chamado Golias, com quase 3 metros de altura, coberto de bronze da cabeça aos pés, carregando uma lança cuja ponta de ferro pesava mais de 6 quilos. Por 40 dias, manhã e tarde, ele afrontava Israel, zombando não apenas dos soldados, mas do Deus deles. O medo era tão grande, meu amigo, que o exército inteiro fugia só de vê-lo. Pense nisso por um instante. O rei, os generais, os soldados mais valentes, todos eles estavam olhando para o tamanho do inimigo e esquecendo completamente o tamanho do seu Deus. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Encaramos um gigante em nossa vida, uma dívida, uma doença, um medo profundo. E ficamos tão impressionados com o seu poder aparente que nos esquecemos do poder infinito que habita em nós. É neste cenário de desespero e covardia que surge Davi. Ele não estava ali para lutar. Foi apenas levar mantimentos para seus irmãos a pedido do pai. Mas quando ele chega ao acampamento e ouve as palavras blasfemas do gigante, algo se acende dentro dele. Não é raiva, é uma santa indignação. Sua pergunta: quem é, pois, este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Revela uma perspectiva totalmente diferente. Enquanto todos viam um problema militar, Davi via uma afronta espiritual. Ele não estava defendendo o exército, estava defendendo a honra de Deus. Essa é a essência da verdadeira fé, ver as batalhas da vida através das lentes da soberania divina. Quando ele se oferece para lutar, todos, inclusive o rei Saul, duvidam dele. Tentam colocar nele uma armadura pesada, uma solução humana para um problema espiritual. Mas Davi a recusa. E aqui está uma lição poderosa. Você não pode vencer os desafios de amanhã com as armaduras de ontem ou as soluções de outras pessoas. Você precisa usar as ferramentas que Deus te deu no seu próprio campo de treinamento. Para Davi, eram a sua funda e principalmente a sua inabalável confiança no Senhor, que o livrou do leão e do urso. A sua jornada de pastor a rei passava por este teste de autenticidade. Então acontece o impossível. A cena do confronto entre Davi e Golias é de tirar o fôlego. De um lado, a força bruta, a arrogância, as armas de guerra. Do outro, um jovem pastor com um cajado, uma funda e 5 pedras lisas. Quando o gigante o vê, ele o despreza. Mas a resposta de Davi é uma das maiores declarações de fé de todo o Antigo Testamento. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17:45. Naquele instante, a batalha já estava vencida. A pedra que voou da funda de Davi foi apenas a consequência física de uma vitória que já havia sido conquistada no mundo espiritual. A queda do gigante foi um terremoto. De repente, o pastor anônimo se tornou o herói da nação. As mulheres cantavam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Essa vitória espetacular, no entanto, que provou sua imensa coragem, também plantou uma semente perigosa no coração do rei.
Ao derrotar um inimigo externo, Davi inadvertidamente criou um inimigo interno e, ao mesmo tempo, encontrou o maior amigo que um homem poderia ter, o príncipe Jonatas. Agora, adentramos um território mais íntimo e complexo na jornada de Davi. Após a vitória sobre o gigante, ele é levado para dentro do palácio. Para um jovem, isso poderia parecer o auge, o cumprimento da promessa. Mas, meu amigo, o palácio pode ser um lugar muito mais perigoso que um campo de batalha. É aqui que a história de Davi nos apresenta um contraste impressionante entre o amor mais puro e o ódio mais corrosivo. De um lado, temos Jonatas, o filho do rei, o herdeiro do trono. As Escrituras, em 1 Samuel 18, nos dizem algo extraordinário. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Pense na profundidade disso. Não foi uma admiração superficial, foi uma conexão de espírito, uma amizade instantânea e divinamente orquestrada. Do outro lado, no mesmo ambiente, estava o rei Saul. A mesma vitória que uniu os dois jovens acendeu no coração do rei uma chama de inveja tão intensa que se tornou assassina. Enquanto Davi tocava sua harpa para acalmar o espírito atormentado do rei, Saul, em um acesso de fúria, arremessou sua lança contra ele, não uma, mas 2 vezes. Imagine a cena. O homem que deveria ser seu protetor e mentor se tornou seu algoz. Essa amizade entre Davi e Jonatas é, sem dúvida, um dos maiores tesouros do Antigo Testamento e um modelo para nós até hoje. Jonatas tinha tudo a perder com o sucesso de Davi. Pela lógica do mundo, Davi era seu rival direto, a maior ameaça ao seu futuro como rei de Israel. Mas Jonatas operava em uma frequência espiritual diferente. Ele viu em Davi não um concorrente, mas um irmão de alma, um homem cuja fé e coragem espelhavam as suas. O que ele faz em seguida é de uma nobreza estonteante. Ele se despoja de suas vestes reais, de sua espada, de seu arco, os símbolos de sua identidade como príncipe, e os entrega a Davi. Esse ato foi muito mais que um presente. Foi um reconhecimento da unção divina sobre Davi, uma submissão voluntária ao plano de Deus, colocando sua lealdade a Deus e ao seu amigo acima de sua própria ambição. Ele arriscou a própria vida, confrontando a ira de rei Saul para proteger Davi, mostrando uma lealdade que desafiava a lógica política e familiar. Isso é amor sacrificial em sua forma mais pura, uma aliança que nos ensina que a verdadeira amizade nos chama a celebrar e proteger o destino dos outros, mesmo que isso nos custe algo. Esse vínculo sagrado foi o oásis de Davi no deserto da perseguição. Durante anos, ele viveu como um fugitivo, caçado implacavelmente por rei Saul. Sua coragem foi testada não em batalhas grandiosas, mas na solidão das cavernas, na dor da injustiça e na constante ameaça de morte. A amizade com Jonatas era sua âncora, a prova viva de que, apesar das aparências, Deus não o havia abandonado. No entanto, essa fase de provação estava forjando o coração do futuro rei, ensinando-o sobre misericórdia, liderança e dependência total de Deus. O fim trágico dessa história de lealdade, com a morte de Saul e Jonatas em batalha, é de partir o coração. O lamento de Davi por seu amigo, em 2 Samuel 1, é uma das expressões mais comoventes de dor e amor que existem, selando o legado dessa amizade inesquecível. Contudo, foi essa perda devastadora, o fim desse capítulo de sua vida, que paradoxalmente abriu o caminho para que a promessa da unção finalmente se concretizasse, dando início à sua jornada atribulada e desafiadora para, de fato, se tornar o rei de Israel. Após a morte trágica de Saul e Jonatas, poderíamos pensar que o caminho estava finalmente livre para Davi. O homem ungido por Deus, o herói de Israel, finalmente assumiria o seu lugar, certo? Mas a jornada de pastor a rei raramente é uma linha reta.
As promessas de Deus se cumprem, mas quase sempre através dos vales tortuosos da paciência e do processo. Como lemos em 2 Samuel, a primeira coisa que Davi faz não é marchar sobre a capital, mas consultar a Deus sobre para onde deveria ir. A resposta o leva a Hebrom, onde apenas a sua própria tribo, Judá, o unge como rei. Enquanto isso, o restante da nação, as tribos do norte, permanecem leais à casa de Saul e coroam o filho dele, Isbosete. O resultado? Uma nação dividida e uma guerra civil longa e dolorosa que durou 7 anos. Pense nisso. Mesmo com a unção divina e a promessa clara, Davi teve que reinar sobre uma fração do reino, lutar contra seus próprios irmãos israelitas e esperar com uma paciência forjada no deserto pelo tempo certo de Deus para a unificação. Isso nos ensina que a posse da promessa exige uma fé madura, que sabe esperar e agir com sabedoria, sem forçar as portas que só Deus pode abrir. Eventualmente, após anos de conflito, intrigas palacianas e a morte trágica dos seus rivais, atos que o próprio Davi lamentou e puniu, mostrando seu caráter, os anciãos de todas as tribos de Israel vêm até ele em Hebrom. Eles finalmente reconhecem o que Deus já havia determinado há muito tempo. O Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel. 2 Samuel 5:2. Finalmente, aos 37 anos, Davi é ungido rei de Israel sobre a nação unificada. Este é o ápice da sua longa subida. E seu primeiro ato como rei de todos revela sua genialidade como líder. Ele conquista a fortaleza impenetrável dos Jebuseus, um lugar chamado Jebus, e a estabelece como sua nova capital. Ele a renomeia de Jerusalém. A escolha foi brilhante, pois a cidade não pertencia a nenhuma tribo específica, tornando-se um símbolo neutro de unidade. Mais do que isso, ele a transforma no coração espiritual da nação ao trazer a Arca da Aliança para lá, centralizando não apenas o governo, mas a adoração a Deus. O pastor que guiava ovelhas agora guiava uma nação inteira para a presença do Senhor. Com o reino unificado, a capital estabelecida em Jerusalém e os inimigos ao redor sendo subjugados um a um, o reinado do rei Davi entra em sua era de ouro. A nação floresce, a paz prevalece e a prosperidade é abundante. O legado de Davi como o maior rei da história de Israel parece estar solidificado. Ele é o rei guerreiro, o poeta, o administrador, o homem segundo o coração de Deus que tirou a nação da anarquia e a transformou em uma potência. Ele está no auge de seu poder, de sua influência e de seu sucesso. Mas é exatamente aqui, meu amigo, no terraço do palácio, em um momento de conforto e ócio, que o Antigo Testamento nos mostra a chocante falibilidade humana. É quando nos sentimos mais seguros que a nossa guarda está mais baixa. O homem que venceu leões, ursos e um gigante, o rei que sobreviveu a anos de perseguição, estava prestes a ser derrotado por um único olhar descuidado. Um ato que daria início ao capítulo mais sombrio de sua vida, uma espiral de pecado, adultério e assassinato que o levaria às profundezas do arrependimento. É neste ponto, meu amigo, que a grandeza do rei Davi ressurge, não em sua força, mas em sua fraqueza. Após quase um ano vivendo sob o peso de um segredo sombrio, Deus envia o profeta Natã, e a abordagem de Natã, descrita em 2 Samuel, capítulo 12, é de uma sabedoria divina. Ele não chega com acusações diretas. Ele conta ao rei uma história. A parábola de um homem rico, com muitos rebanhos, que rouba a única e amada cordeirinha de um homem pobre para servir a um visitante. O senso de justiça de Davi se inflama instantaneamente. Ele se levanta indignado e declara que aquele homem rico merece a morte. Ele, o juiz de Israel, pronuncia a sentença sobre um pecador hipotético, sem perceber que estava, na verdade, sentenciando a si mesmo. E então,
Natã desfere o golpe de misericórdia espiritual, uma das frases mais impactantes da Bíblia. Tu és este homem. Imagine o choque, o silêncio no salão do trono. Naquele momento, Davi tinha uma escolha. Ele poderia ter mandado executar o profeta, negado tudo, usado seu poder para silenciar a verdade. Mas o que ele faz? Ele se desfaz. A máscara cai, e a única coisa que sai de sua boca é a confissão mais pura e direta possível. Pequei contra o Senhor. Essa resposta imediata, essa ausência de desculpas, é o que distingue o verdadeiro arrependimento do simples remorso. A profundidade desse coração quebrantado não fica apenas nessa confissão. Ela é derramada de forma visceral e poética no Salmo 51, que se torna o hino universal de todo pecador que busca a restauração. Se você quer entender o que é o verdadeiro arrependimento, leia este salmo. Davi não diz, perdoa o meu erro. Ele clama, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele reconhece que sua ofensa, embora tenha destruído uma família, foi, em sua essência, contra o próprio Deus. Contra ti somente pequei. Ele não pede para escapar da punição, mas implora para não perder a presença de Deus, que era o seu bem mais precioso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Aqui está a chave da sua redenção. Uma compreensão de que a pior consequência do pecado não é a punição, mas a quebra da comunhão com o Pai. Sua fé, mesmo após uma queda tão terrível, o impulsionou de volta para os braços da misericórdia. Contudo, a história não nos permite cair em uma graça barata. O perdão de Deus é imediato, mas as consequências do pecado são inevitáveis e dolorosas. Logo após a confissão de Davi, Natã lhe diz, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Porém, como com este feito deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. O perdão removeu a condenação eterna, mas não anulou o impacto terreno de suas ações. A espada, como profetizado por Natã, nunca mais se afastou da casa de Davi. O filho nascido do adultério morreu, apesar de seus jejuns e orações desesperadas. E o que se seguiu foi uma cascata de tragédias familiares. Sua filha Tamar foi violentada por seu meio-irmão, Amnon, que por sua vez foi assassinado por seu outro filho, Absalão, que depois liderou uma rebelião sangrenta para usurpar o trono, forçando o rei Davi a fugir de Jerusalém como um fugitivo mais uma vez. A sua vida se tornou um testemunho vivo da verdade, de que colhemos o que plantamos. Essa mistura de graça divina e sofrimento terreno, de redenção e retribuição, é o que compõe o complexo legado deste rei. Um homem que conheceu o topo da glória e o fundo do poço, mas que, em tudo, nos ensina sobre a dor e a beleza de um coração quebrantado e perdoado. Então, depois de percorrer essa montanha-russa de glórias e tragédias, qual é o legado final do rei Davi? Quem foi, afinal, esse homem? Ele foi o jovem pastor com uma fé audaciosa, que saiu do anonimato para se tornar o maior rei de Israel. Foi o guerreiro que derrotou um gigante, unificou uma nação e estabeleceu Jerusalém como a cidade santa. Foi o poeta inspirado, cujos salmos se tornaram a trilha sonora da alma de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Mas a história de Davi, com uma honestidade brutal, que só a palavra de Deus possui, também nos mostra o outro lado. Ele foi o adúltero, o assassino. O pai ausente cuja família foi consumida pelo pecado e pela violência. A sua biografia no Antigo Testamento é a prova de que Deus não escolhe heróis perfeitos. A sua chocante falibilidade está exposta para que todos vejam, não para diminuí-lo,
mas para nos ensinar que a utilidade de uma pessoa para Deus não reside em sua impecabilidade, mas na condição de seu coração após a queda. Davi era um homem de contradições profundas, um reflexo de cada um de nós. O que então fez de Davi um homem segundo o coração de Deus? A resposta não está em suas vitórias militares ou em sua administração, mas em sua busca incessante e desesperada por Deus, especialmente após suas falhas. O seu verdadeiro legado está na vulnerabilidade de seus salmos. Ali vemos um homem que não tinha medo de ser honesto com Deus. Ele derramava sua angústia, sua raiva, sua alegria e, mais importante, seu profundo e sincero arrependimento. Enquanto Saul, ao ser confrontado, deu desculpas, Davi, ao ser confrontado, se quebrou. Essa capacidade de se arrepender genuinamente, de correr de volta para Deus e não para longe dele após o pecado, é o que o define. Ele ansiava pela presença de Deus mais do que por sua própria reputação ou conforto. Ele nos ensina que um coração segundo o de Deus não é um coração que nunca peca, mas um coração que, quando peca, se despedaça e anseia pela restauração da comunhão perdida, buscando a redenção com todas as suas forças. Essa é a lição mais transformadora de sua vida. E, finalmente, o legado de Davi transcende sua própria história e se torna uma peça fundamental no plano divino de redenção para toda a humanidade. Em 2 Samuel, capítulo 7, Deus faz uma aliança com ele, a aliança davídica. Ele promete a Davi algo que nenhum rei poderia construir: uma casa, um reino e um trono que seriam estabelecidos para sempre. Essa promessa apontava para muito além de Salomão ou de qualquer outro rei terreno de Israel. Era uma promessa messiânica. A jornada de pastor a rei encontra seu propósito supremo em estabelecer a linhagem da qual, séculos mais tarde, nasceria Jesus Cristo, que é orgulhosamente chamado nos evangelhos de Filho de Davi. A história de um rei imperfeito, com todas as suas falhas e vitórias, preparou o caminho para a vinda de um rei perfeito. O trono de Davi em Jerusalém era apenas uma sombra do trono eterno de Cristo. E assim, a vida de Davi se torna o Evangelho em miniatura. A história de como a graça de Deus pode tomar um homem falho, perdoá-lo, redimi-lo e usá-lo de forma poderosa em seu plano soberano para salvar o mundo. A jornada de Davi nos ensina uma verdade poderosa. Não é a ausência de quedas, mas a coragem de se levantar que define um coração que agrada a Deus. A história dele é a prova de que a graça divina é sempre maior que o nosso maior erro. E agora eu deixo uma pergunta para você refletir. Depois de tudo o que vimos, qual gigante na sua vida você vai começar a encarar com uma nova fé? Compartilhe sua experiência ou sua principal lição deste vídeo nos comentários abaixo. Sua partilha pode fortalecer outra pessoa. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder nenhum de nossos futuros estudos. É a melhor forma de garantir que você continue recebendo um alimento sólido para a sua fé. E não saia ainda. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela, pois é uma continuação da sua jornada de crescimento espiritual. Que a paz de Deus esteja com você. Eu sou o Bíblia Narrada.